a Conab precisa voltar a ser ativada com maior força, né? É um momento difícil porque as safras estão em baixa, então está difícil formar estoque. A gente sabe disso, a gente sabe que o estoque de milho é o único que está sendo formado aí nesse momento, justamente porque ninguém está comprando milho mais do Brasil. A venda de milho caiu bastante por causa da volta do mercado norte-americano com força aí na venda do milho. Então a gente está conseguindo formar estoque, mas a gente tem que formar estoque de arroz, está precisando formar estoque de feijão, está precisando formar estoque de soja. A gente está precisando formar esses estoques e a gente tem que aproveitar que grãos não estragam facilmente, justamente para serem utilizados aí quando você tiver problemas climáticos, o que vai ocasionar a queda da produção e o aumento do preço, né? Isso daí não é nenhum controle de preço, ninguém está falando aí em voltar a tabelar o preço, não, a gente só quer alterar o preço pelas regras de jogo do mercado. Então está com pouco feijão aí, a gente vai lá e coloca feijão no mercado justamente para manter o nível de oferta aí, o nível de oferta e o nível de preço mais reduzido. O grande problema é como você vai fazer esses alimentos que você vende in natura, né? Aí que está o grande problema. E esses alimentos também estão crescendo. A gente vê aí que, por mais que os grãos estejam aumentando o preço, está nos bens in natura o grande defeito. A gente mostrou aqui, inclusive, que a feira livre está crescendo bastante. Então, é tomate, é cebola, é cenoura, são as hortaliças, são as frutas. Então, aí que está o grande problema. E aí é um negócio aí que pouca gente aí coloca e acaba fazendo. Eu, por exemplo, uma sugestão que eu daria para esse tipo de coisa, obviamente eu não tenho tempo aí de falar em 1 minuto apenas, né, como seria toda a ideia, né, mas você fazer alguns mecanismos de subsídios e retirada de subsídios para evitar que você tivesse aí variações muito grandes de preço, né? Então, quando você tem esses problemas de safra, você vai lá e dá um subsídio para tentar reduzir o impacto disso e retira esse subsídio na hora que a safra for boa e aí você continua vendendo o preço aí justamente para não deixar esse subsídio ser justamente isso, né? Isso aí não é uma ideia tão maluca, né? Por exemplo, isso daí foi usado no Japão no final da Segunda Guerra Mundial, porque o Japão estava com grandes problemas em relação à produção de alimentos e estava num pós-guerra numa terra completamente destruída, né? Então, uma das formas que eles usaram para tentar evitar que os alimentos subissem num território que praticamente não existe, né? O território japonês é muito pequeno para você realizar plantio de qualquer coisa, se utilizou muito dessa estratégia de subsídios aí subsídios na época que a oferta estava muito reduzida para você tentar evitar choques nos preços dos alimentos. Então tem um monte de coisa aí. É um fato muito importante, Débora, que começa a ser discutido e a gente tem que levar assim, porque a gente sabe, né? Até outro dia eu vi uma colunista, né, qualquer aí, escreve num grande jornal e falando aí da taxa Selic para controlar a inflação, né? Tem pessoas que acreditam aí no poder sobrenatural da taxa Selic em criar chuva, né? Então, é o cacique, cobra coral e a Selic que geram aumento de chuva e melhoram as situações, mas a gente sabe que a Selic não faz nada, né? Então, tem que usar outros mecanismos para controlar a inflação. Exatamente, essa defesa da Selic, né? Como se ela fizesse chover ou fosse amenizar qualquer temperatura que está penalizando aí alimentos mais perecíveis como as hortaliças e esses mais sensíveis a mudanças climáticas de temperaturas altas mesmo ali, porque eles estragam mais fácil, realmente não faz o menor sentido. E o pessoal aqui no chat estava falando, o Bozo destruiu, né? Estou lendo aqui uma mensagem, destruiu a Conab, várias pessoas falando isso. Quando você pega os estoques aí desses últimos anos, aí desses últimos 4 anos, vamos pegar assim, eles estavam realmente zerados em vários pontos. Então, sim, né, foi deixado realmente de lado em um momento que a inflação também foi galopante de alguns alimentos por conta ali de oferta, de uma questão, a gente estava num momento ali de guerra, né, uma guerra que mexeu aí muito com o preço de commodities. Então, a gente tinha ali algumas alternativas que realmente foram deixadas de lado e o pessoal aqui do chat tem toda a razão. Não eram quase todas, não eram todas. Todos os estoques estavam zerados, todos, não existia mais Conab, tá?